tarde, meus lindos! Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo e tá melhor ainda com essas aulas que a gente tá tendo. Não tá muito divertido? A nossa quarentena não tá bem mais legal fazendo essas atividades? Eu tenho certeza que a sua tá, porque a minha tá maravilhosa. E hoje nós temos mais atividades legais. Nós temos uma história meio diferente da que a gente já conhece. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar da Chapeuzinho Vermelho, não é mesmo? Só que a história que eu vou contar hoje é da Chapeuzinho Amarelo. O que será que tem de diferente nessa história? E também vamos ter uma experiência científica. Será que vamos virar cientistas? Bem legal, hein? Mas para começar, vamos com o nosso calendário. A nossa última aula foi na quarta-feira, lembram? Quarta-feira, número 20, o 2 e o 0. Depois da quarta, vem a quinta-feira. Então, essa aula aqui é a aula de quinta-feira. Vamos lá? Relembrar os dias da semana? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta-feira. E o dia, o número desse dia, qual será? Se a quarta foi o número 20, que é o 2 e o 0, depois do 20 vem o 21, que é o 2 e o 1. 21. Então, vamos colocar aqui. 21. E o mês continua aqui no mês de maio, beleza? E o tempo dessa quinta-feira? Vamos olhar pela janela e ver como está a quinta-feira? A minha quinta-feira não está chovendo. Não está chovendo. A minha quinta-feira não está nublada. A minha quinta-feira está ensolarada. Está sol lá fora. Que delícia! Eu adoro o dia de sol, um dia iluminado. Eu adoro. E vocês, gostam? Eu tenho certeza que vocês também gostam. Que daí dá pra brincar lá fora, dá pra brincar no quintal. É bem mais divertido, não é mesmo? Então, vamos começar a nossa aula de hoje? Primeiro, nós vamos com a história da Chapeuzinho Amarelo. Espera aí. Então, vamos começar com a nossa história? Então, senta que lá vem a história. E ó, vamos escutar. Beleza? O nome da nossa história é Chapeuzinho Amarelo. E foi escrita pelo Chico Buarque. Beleza? Vamos começar. Era a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo. Aquela Chapeuzinho já não ria, em festa não aparecia, não subia a escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Olha só. Tinha medo de trovão, minhoca, pra ela era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia pra fora pra não se sujar. Não tomava sopa pra não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo do pesadelo. Olha só. A Chapeuzinho Amarela era medrosa, tinha medo de tudo. Essa era a Chapeuzinho Amarelo.
E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha, que vai ver que o tal do lobo nem existia. Olha só. Onde o lobo morava, que diziam que o lobo morava, dentro do buraco cheio de teias de aranha. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do medo, do medo, do medo de um dia encontrar um lobo. Um lobo que não existia. Olha só. Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele, que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão de lobo, tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, o rei, a princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Olha só. Que medo desse lobo. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo. O medo do medo, do medo de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco do medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. Olha só. Ela perdeu o medo do lobo e ficou de frente com ele, sem medo nenhum. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque um lobo, tirado medo, é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. Ah lá, ó, ele com vergonha, ele tá se sentindo pelado, porque a menina não tinha mais medo dele. O lobo ficou chateado. Olha só a carinha dele, de chateado e de triste. E ele gritou: sou um lobo! Mas a Chapeuzinho, nada. E ele gritou: sou um lobo! Chapeuzinho deu risada. E ele berrou: eu sou um lobo! Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa, ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem não estava falando. Eu sou um lobo! Olha ele gritando aqui e a Chapeuzinho dando risada. Lobo, 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 lobo. Olha só, ele gritou 1 milhão de vezes. Lobo, 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 lobo. Mas de tanto gritar lobo, acabou virando bolo. Bolo, 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 bolo. Aí, Chapeuzinho se encheu e disse: para sim, agora, já, do jeito que você tá. E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo inteirinho. Olha lá, o lobo virou um bolo de lobo fofo e ele tava morrendo de medo da Chapeuzinho Amarelo comer ele todinho.
Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Olha ela brincando de amarelinha com todos os amigos dela. A Chapeuzinho Amarelo perdeu o medo das coisas. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou o rai, barata é tabará, a bruxa virou chabru e o diabo é bodiá. Olha só. Ah, outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo. O gão odrá, a jacoru, o barantu e o pão bichopá. E fim da nossa história. Então aqui tá falando que todo mundo tem medo. Até a Chapeuzinho Amarelo tinha os medos dela. Só que ela enfrentou o medo dela. E assim que ela enfrentou o medo, esse medo foi embora. E agora ela não tem mais medo das coisas. Quando ela se sente sozinha e começa a ficar com medo, ela vai e transforma esse medo em alguma coisa divertida. Porque não precisa ter medo das coisas. Ainda mais as coisas que só estão aqui, ó, na nossa imaginação. Porque elas não são reais. Igual o lobo dessa história. Ele não existia, era coisa da imaginação dela. Então ela foi, enfrentou esse medo e transformou o lobo num bolo e ficou super divertido. E todos os outros medos dela, ela fez a mesma coisa, igual com a bruxa. A bruxa não existe, é coisa da imaginação. Mas ela foi e enfrentou o medo e transformou a bruxa numa chabru. O que será que é chabru? Deve ser alguma coisa bem engraçada, não é mesmo? E aí, vocês gostaram dessa história? Eu gostei, porque a partir de agora eu vou enfrentar todos os meus medos e transformar eles em coisas divertidas, certo? Espero que vocês também. E então, vocês podem fazer um desenho da parte que vocês mais gostaram ou me mandar o áudio contando pra mim qual a parte que vocês mais gostaram. Beleza? Agora nós vamos para nossa experiência científica. Oi, agora a gente vai para nossa experiência científica. E o nome dessa experiência é Afunda ou Flutua? O que é afundar? É quando vai mergulhando, mergulhando até ir lá pro fundo. E flutuar é quando fica boiando na superfície, quando fica boiando aqui em cima. Então, para isso, o que vocês vão precisar? De uma vasilha, água e objetos que possa colocar dentro da água, tá bom? Aqui eu tenho uma garrafinha, tenho um brinquedinho, uma bolinha, um ovo e uma concha, tá bom? E aqui eu tenho a minha água. Vou colocar a água aqui na vasilha, encher ela d'água. E aí a gente vai ver se esses objetos aqui vai afundar ou vai flutuar. Vocês podem me mandar uma foto ou um vídeo com o que vocês fizeram aí, beleza? Vamos começar? Primeiro vamos com a conchinha, ó. Será que ela vai afundar ou flutuar? Vamos deixar mais interessante? Eu acho que vai flutuar. Será? Colocar. E ela afundou, ó, tá vendo? Ela veio aqui pro fundo.
Errei. Vamos ver o próximo objeto? O Minions. Será que o Minions vai afundar ou flutuar? Eu acho que vai flutuar. Acertei! Uhul! Flutuou, ó, tá vendo? Ele ficou aqui em cima, não veio aqui pro fundo. Ele flutuou, acertei. Próximo, essa bolinha aqui, ó. Vamos ver? Eu acho que vai afundar. Errei! Não, acertei! Foi lá pro fundo, olha só. Ele boiou um pouquinho, mas foi pro fundo no final. Acertei de novo. E agora a garrafinha? A garrafinha eu também acho que vai afundar. Será? Errei. Ela flutua, ó. Ficou aqui na parte de cima. E o ovo? Será que o ovo vai afundar? Eu acho que vai flutuar. Errei de novo, afundou. E aí, o de vocês? Será que vocês erraram, acertaram? Mas se errar, não tem problema, né? É só tentar de novo com outros objetos. Beleza? Essa foi a nossa experiência. E sabe o que eu descobri? Que essas coisinhas bem levinhas flutuam. Já as coisas que são mais pesadas afundam. Então a gente já aprendeu uma coisa nova, hein? Vou ficar esperando o vídeo de vocês, as fotos, os áudios e até a próxima aula. Um beijo!